Talvez você também já tenha levado uma vida sossegada, curtindo uma sombra e uma água fresca, sem sequer desconfiar do peso que você estava carregando. E talvez, assim como a Rita, você também já tenha ouvido em algum momento da sua vida que você já não pertencia mais, que você era a ovelha negra da família. Eu sou a Fabi, eu sou psicóloga e hoje a gente vai caminhar junto por essa música que foi um marco no rock nacional. E independente de você gostar do rock ou não, pode ser que esta música já tenha dito muito sobre você também. Vamos lá. Levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Isso aqui é antes do despertar. É quando a gente ainda está vivendo numa espécie de ilusão bem confortável. É aquele tempo em que parece que tá tudo bem. Mas lá no fundo, a gente já sabe que não tá, não. Então, quando ela fala, meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Isso aqui é sobre o que muito de nós vivemos antes de perceber que a nossa existência, que a nossa essência estava sendo abafada. Fosse pela expectativa dos outros, fosse pelo medo da rejeição, pela tentativa de se fazer caber e até que aconteça alguma coisa que te leve ao rompimento. No caso da música, vamos lá. Foi quando meu pai me disse: filha, você é a ovelha negra da família. Agora é hora de você assumir. E sumir. Aqui é forte, né? É uma frase que ela nem precisa ser dita com essas palavras assim pra doer. E às vezes, ela nem sempre é dita mesmo não. Às vezes é algo que vem no olhar, é algo que vem no silêncio. Ela vem num elogio que não veio, ou naquele momento, sabe, que tá todo mundo ali, menos você. Então, de verdade, nem sempre a ovelha negra é um problema, não. Às vezes, a ovelha negra é apenas a única pessoa um pouco mais lúcida que tem ali na família. O que que a gente pode fazer? E no caso da Rita Lee, foi um momento em que ela saiu dos mutantes, ela saiu da casa dos pais, ela saiu do papel da filhinha comportada, que tudo bem, ela já não era muito, mas ela decidiu de fato ir construir um caminho que fizesse mais sentido para ela. Dentro da banda, parece que ela já não se sentia muito ouvida. Ela sentia que o espaço criativo que ela ocupava estava se encolhendo. No relacionamento com o ex-marido, que era o Arnaldo Batista, ele também, inclusive, era o parceiro musical, a coisa tava virando ali uma espécie de campo de guerra emocional. Na família, o pai dela era um estadunidense um tanto quanto disciplinador demais e queria muito que ela fosse dentista. A mãe dela, no fundo, estava sonhando que a Rita Lee pudesse ir para um convento. E a Rita Lee queria o quê? Ela queria ser livre. Ela queria tocar, cantar, ousar fora das regras, queria amar, construir tudo no tempo dela. Então, ela fez o que muitas pessoas fazem quando elas descobrem que não cabem mais. Ela assumiu o risco. E sumiu! E sumir. Baby, baby, não adianta chamar quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Baby, baby. Essa parte toca num ponto que muitas pessoas vivem, que é quando a gente começa a se afastar daquilo que não faz mais sentido pra gente. Parece que o mundo inteiro começa a chamar a gente de volta, mas nem sempre é porque estejam realmente preocupados com a gente. Pode ser porque eles estão preocupados em nos manter no papel de sempre. Porque quando um sai do papel em que atua, os outros acabam tendo que se movimentar um pouco também. E isso acaba sendo desconfortável para todo mundo. Lembrando que a zona de conforto não significa que seja uma coisa boa, mas ela é confortável porque a gente já conhece, a gente já sabe como é que lida com a dor de sempre. A gente fica ali num papel de quem obedece, de quem agrada, num papel de quem nem questiona. Mas quem está em um momento de se encontrar, quem está nesse processo de nascer para si, precisa mesmo é de silêncio.
precisa de espaço, precisa de coragem também. E veja, o processo de autoconhecimento, o processo de cura das nossas dores, o processo de cura das nossas feridas é uma trilha um tanto quanto solitária, mas é nela que você tem a oportunidade de se encontrar por inteiro. Baby, baby, não vale a pena esperar, oh não. Tire isso da cabeça, põe o resto no lugar. Esse trecho aqui eu gosto de interpretar como sendo um recado para quem ficou, para quem ainda acha que a pessoa vai voltar a ser quem ela era, e é difícil aceitar isso. Qual é a garantia de que a pessoa que foi vai se dar bem, de que ela não vai se arrepender? Mas veja, para quem desperta, não dá para voltar. E se voltar, não vai voltar do mesmo jeito, não. A gente nunca consegue voltar para trás de verdade verdadeira. Não dá para desver o que foi visto. Não dá para se encolher de novo e tentar caber naquele molde, porque o molde já estava apertado demais. Tem gente que vai ouvir essa música aí e vai pensar o seguinte: nossa senhora, quanta rebeldia, hein? Mas do ponto de vista psicológico, isso aqui, inclusive, se trata de autoconservação. Aqui a gente está falando de sobrevivência emocional. Porque sabe que ao sair, no caso da Rita, muito possivelmente, era sair do grupo dela, da banda, deixar os mutantes para trás. Mas pra gente aqui, pode ser sair de casa, sair de um relacionamento, sair de um emprego. E isso pode doer, é claro que sim. Mas ficar e insistir ainda mais, pode ser que tenha aí a certeza de um adoecimento. Foi quando Ovelhas negras são muitas vezes as primeiras a enxergar o que é que tem de errado, as primeiras a questionar o silêncio. E por isso mesmo, são as primeiras a ir embora. E olha só que interessante, ir embora aqui não precisa ser algo físico. Às vezes é um movimento interno mesmo. É uma decisão interna de quem decide ir viver a sua própria vida, a sua própria verdade, mesmo que isso custe a aprovação de quem o amava. Vamos escutar aqui só mais um trechinho. ovelha negra da família não vai mais voltar. Eu volto, não vai subir. E se essa música tiver tocado alguma ferida aí dentro, ou se ela tiver lembrado algo da sua própria história, então deixa um comentário pra mim aqui embaixo. Afinal, será que você já foi a ovelha negra da sua família, pelo menos em algum momento? E se você quiser continuar escutando música aqui com o coração aberto e esse olhar mais atento da psicologia, se inscreve no canal, porque cada canção pode ser também uma sessão. E aqui a gente escuta de verdade. E eu vou deixar na tela final a sugestão de uma outra música boa demais de se escutar e de viajar na letra. Um beijo, até lá! Mua! Levava uma vida sossegada, gostava de sombra